Do Senhor, em 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 15. Velho Testamento, 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 15. Página 558, quem tem a Bíblia da tradução da Ave Maria. 1 Macabeus 2, versículo 15. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Amém. Se alguém disse misericórdia, ajuda o seu irmão que está do lado aí, né? Seja misericordioso com ele. 1 Macabeus 2, versículo 15. Página 558. Amém? Amém. Então vamos lá, gente. A palavra do Senhor nos diz assim: revolta de Matatias. Sobrevieram enviados do rei Amodim para impor a apostasia e obrigar a sacrificar. Muitos dos israelitas uniram-se a eles, mas Matatias e seus filhos permaneceram firmes. Em resposta, disseram-lhes os que vinham da parte do rei: possuís nesta cidade notável influência e consideração. Teus irmãos e teus filhos te dão autoridade. Vem, pois, como primeiro, executar a ordem do rei, como o fizeram todas as nações, os habitantes de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Serás contado tu e teus filhos entre os amigos do rei. A ti e aos teus filhos o rei vos honrará, cumulando-vos de prata, de ouro e de presentes. Matatias respondeu-lhe: ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e esquecessem as suas ordens, eu, meus filhos e meus irmãos, perseveraremos na aliança concluída por nossos antepassados. Que Deus nos preserve de abandonarmos a lei e os mandamentos. Não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Mal havia acabado de falar, eis que um judeu se adiantou para sacrificar no altar de Modim, à vista de todos, conforme as ordens do rei. Viu Matatias e, no ardor de seu zelo, sentiu estremecerem-se suas entranhas. Num ímpeto de justa cólera, arrojou-se e matou o homem sobre o altar. Matou ao mesmo tempo o oficial incumbido da ordem de sacrificar e demoliu o altar. Com semelhante gesto, mostrou ele seu amor pela lei, como agiu Finéias a respeito de Zambre, filho de Salom. Em altos brados, Matatias elevou a voz na cidade: quem for fiel à lei e permanecer firme na aliança, saia e siga-me. Assim, com seus filhos, fugiu em direção às montanhas, abandonando todos os seus bens na cidade. Então uma grande parte dos que procuravam a lei e a justiça encaminharam-se para o deserto. Ali refugiaram-se com seus filhos, suas mulheres e seus rebanhos, porque as desgraças os oprimiam cruelmente. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Podemos nos assentar? Amados, essa passagem nós vamos explicar ela, mas ela por si mesma é muito clara. Aqui vai falar de um rei, que enviou os seus súditos a um lugar chamado Modim para impor uma coisa. Qual era essa coisa que o rei queria impor? Tem uma palavrinha que está aí no texto, chamado apostasia. Quem sabe o que é apostasia? Levanta a mão. Alguém sabe? Apostasia significa perca total da fé. O rei queria que Matatias, com toda a população de Modim, renunciassem à fé que eles tinham, a crença deles. Então a apostasia é o quê? É a perca total da fé. Então, amados, o rei pode representar hoje os nossos governantes, os políticos,
aqueles que foram constituídos em autoridade, ao qual muitas pessoas trabalham ao seu serviço, assim como aquele rei tinha aqueles homens que ele enviou. Ele tinha servos, ele tinha seguidores do rei. Amados, e no mundo de hoje não tem sido diferente. Muitos dos governantes, muitos daqueles que foram colocados no poder, estão implantando leis, estão levantando projetos para destruir a nossa fé. Querem calar a voz dos profetas, querem calar as pregações. Já não se pode falar de todo tipo de pecado, porque dependendo do que você fala numa pregação, você é processado, você pode ser preso, você pode ser afastado das suas funções na igreja. E assim tem muitas pessoas que estão trabalhando para que isso aconteça, muitos militantes trabalhando para que isso aconteça, porque há um interesse muito grande no poder de que a igreja seja destruída, de que a palavra de Deus seja destruída. Nós ouvimos falar a todo tempo na Bíblia, né? Principalmente no Novo Testamento, sobre o anticristo, né? E tem uma passagem que diz que o anticristo ele se manifestará no seu tempo, mas que alguém o detém, que algo o detém. E este algo é a igreja, filhos amados. E lá diz que ele está esperando o desaparecimento, o tempo certo para agir, porque a igreja ainda, apesar de todos os ataques, ela ainda tem uma voz ativa. O aborto só não foi aprovado totalmente, né? No Brasil, em certa instância já, né? Mas não até o 9º mês de gravidez. Por quê? Porque existe ainda a igreja, porque a igreja ainda tem credibilidade, mas isso vai se perdendo cada vez mais pelos meios de comunicação, pelas leis, pelas modas que vão sendo lançadas. Mas, amados, se continuar assim, vai chegar um tempo que a igreja ela não vai deixar de existir, porque o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas ela vai perdendo a voz ativa no mundo. E quem trabalha contra a igreja, contra a palavra de Deus, são seguidores do anticristo. O que é o anticristo? São aqueles que negam Jesus. São aqueles que negam que Jesus é o Senhor e que pregam contra Jesus. Então, nós também estamos vivendo essa realidade que Modim viveu. E nós precisamos aprender com essa passagem como nos comportar diante dessa situação. E nós vemos aqui no versículo 16: muitos dos israelitas uniram-se a eles, mas Matatias e seus filhos permaneceram firmes. Amados, quantos estão caindo na onda do governo? Quantos estão aderindo a essas ideologias, ideologia de gênero, onde pregam que os nossos filhos, que as nossas crianças, elas nascem um ser humano e elas vão descobrir a sexualidade delas depois, né? Não nasce homem nem mulher, nasce de sexo indefinido. E lá na frente eles vão decidir se ele quer ser menininho, se ele quer ser menininha, se ele quer vestir roupa de homem, se ele quer vestir vestidinho. São as leis. A lei do aborto. Já não se pode mais falar que a prática do homossexualismo é pecado. É lógico que nós não somos a favor, né, das agressões, sejam elas físicas ou verbais, mas a palavra do Senhor é clara, a prática ela é pecaminosa. Deus acolhe os homossexuais, mas não acolhe o pecado da homossexualidade. E se nós deixarmos de pregar a palavra do Senhor, o que vai ser do mundo? É lógico que nós não somos, como eu disse, a favor das agressões, mas não podemos deixar de dizer a verdade, porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas assim como vem vindo essa onda de modas, de roupas que não agradam o coração de Deus, de comportamentos que não agradam o coração de Deus,
de tipos de festa que não agradam o coração de Deus. Quantas pessoas têm aderido a essas coisas? E quantas pessoas têm servido a um Deus que não é Jesus? A um Deus que não é o Deus verdadeiro? Porque vivem uma vida de total libertinagem. Isso não é liberdade. Isso é libertinagem. A nossa liberdade verdadeira está em cumprir aquilo que o Senhor nos propõe. E quantos têm se deixado contaminar por essas modas? Nas aparições de Fátima, Nossa Senhora disse que viriam modas que iriam ofender profundamente o Sagrado Coração de Jesus. E elas estão aí. Basta ligar a televisão, basta ver os jornais, basta andar na rua, que nós vamos ver coisas que antigamente nem se podia falar. Mas aquilo que antigamente era pavoroso, hoje se tornou normal. Às vezes eu não concordo muito, não aceito, mas se eu vejo já não me assusta, porque eu estou acostumado. Aquilo se tornou algo normal, mas para Deus não. E de que lado nós estamos? Da família de Matatias, que diz o versículo 16, que permaneceu firme. Ou nós estamos do lado daqueles que se juntaram com o rei? Porque é muito mais fácil seguir as coisas do mundo, é muito mais fácil deixar a correnteza nos levar, mas nadar contra a corrente é muito mais difícil. De que lado nós estamos? Como nós temos nos comportado? Mas o versículo 16 diz: muitos dos israelitas uniram-se a eles, mas Matatias e seus filhos permaneceram firmes. Amado, o mundo inteiro pode mudar, o mundo inteiro pode pegar esses tipos de moda, esses tipos de roupa, esses tipos de gírias, esses tipos de coisas que nós vemos na televisão, Big Brother, A Fazenda, casos de família, esse tanto de imundície, de porcaria. O mundo todo pode fazer isso, mas os servos de Deus não. O mundo inteiro pode participar do Halloween e achar que não tem nada a ver, mas o servo de Deus não. O mundo inteiro pode vestir tudo quanto é tipo de decote, de saia, mas o servo de Deus não. O servo de Deus não pode. Ele tem que ser diferente. Nós somos chamados a ser sinal de contradição nesse mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. O próprio Senhor, quando orava ao Pai, Ele disse: Pai, eu não vos peço que os tireis do mundo, mas que eu os preserve do maligno. Deus não quer nos tirar desse mundo, ainda não é a hora. Mas Ele quer nos preservar do maligno. E o maligno tem usado, de modo muito sutil, do governo, das modas e da televisão. Mas aí o versículo 17 continua assim: em resposta disseram-lhe os que vinham da parte do rei: possuís nessa cidade notável influência e consideração. Teus irmãos e teus filhos te dão autoridade. Olha para você ver. Várias pessoas já haviam se convertido para o rei, não foi o que disse? Mas o rei insistiu ainda. Muitos já tinham convertido, mas ele queria a família de Matatias. O inimigo, o demônio, tem pavor da família de Deus, porque através da família começou todas as coisas. A família participa do poder da criação de Deus, e o demônio tem ódio da família. A família que serve a Deus, fundamentada sobre a rocha, a casa daquela família é um santuário, é uma igreja doméstica, disse o Papa. É uma igreja doméstica, não é qualquer lugar. E é por isso que dentro das nossas casas não pode entrar qualquer coisa. Se na igreja não se pode admitir vários tipos de coisas, de comportamento, por que dentro da minha casa pode ser minha casa uma igreja doméstica? Por que dentro da minha casa posso colocar na televisão lá, coisas indecentes, programas inadequados? Por quê? Porque nós não estamos respeitando a nossa casa como casa de Deus. E ali nós escancaramos as portas e as janelas da nossa casa, quando ligamos a televisão e vamos deixando esse monte de imundície entrar. Ah, mas eu sei separar as coisas. Sim, nós sabemos, mas não convém.
Nós sabemos tanto que de tanto ver na televisão já não nos causa mais espanto, porque a gente está acostumado a ver aquilo. E o inimigo vai entrando devagarzinho. E a palavra diz que Matatias era uma pessoa que era, no versículo 17, era uma pessoa que possuía notável influência e consideração. Era uma pessoa que a cidade conhecia porque era uma família honesta, era uma família de Deus, era uma família que temia o Senhor, que seguia o Senhor fielmente. Então era um povo que era admirado, era uma família que era admirada por muitos, tinha respeito na cidade. Imagine então, amado, se aquela família de respeito ela cai. As pessoas estão nos filmando. Estava olhando vocês aqui, né? Mãe, pai e filho dançando, louvando a Deus, com alegria, rindo. O povo está olhando, que família bonita. Eu olhei, eu olho para minha família, eu falo, que família linda. Está todo mundo olhando para nós. E aí imagina se a sua família cai. Quantos vão desanimar? Se Matatias tivesse sido infiel, quantos iriam... se o próprio Matatias, que é um homem fiel, um homem, se ele caiu, então vamos para o rei. Quantos iriam fraquejar? Amados, quantos estão se perdendo por causa do meu mau comportamento, por causa do nosso mau comportamento, por causa do nosso mau exemplo? Nós sabemos que um testemunho de vida arrasta multidões, converte multidões, mas também um testemunho de fraqueza, de queda, leva também muitas pessoas para o pecado, muitas pessoas para o inferno. E é por isso que nós devemos orar e vigiar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, porque não sabemos que hora virá o Senhor. Então, da mesma forma que um testemunho de conversão leva muitas pessoas para Deus, um testemunho de queda leva muitas pessoas para o inferno. Por isso devemos vigiar sobre a nossa casa. E aqui diz assim ainda: possuís nesta cidade notável influência e consideração. Teus irmãos e teus filhos te dão autoridade. Olha que beleza de família. Matatias tinha autoridade dentro da casa. Você pai, você mãe, tem educado a sua família de tal forma que vocês são uma autoridade dentro da sua casa? O pai e a mãe dentro de uma casa tem que ser a presença de Deus, tem que simbolizar Deus. Os filhos devem olhar para o pai e enxergar nele um exemplo de como é Deus: misericordioso, mas justo, firme, bondoso ao mesmo tempo. O pai tem que ser uma imagem de Deus, a mãe uma imagem da Virgem Maria, e ambos, o casal, homem e mulher, uma só carne, tem que refletir Deus para os filhos e ter respeito. Por que os filhos não respeitam mais os pais? Porque os pais não estão refletindo Deus. É lógico que tem exceções, tem pessoas que se perdem não por culpa dos pais, mas o pai e a mãe que reflete Deus, ele não perde a sua postura. Mesmo que o filho se rebele, ele permanece firme. Será que nós temos sido isso? Será que o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, tem sido um reflexo do amor de Deus? Ou tem sido um relacionamento de abuso, de uso, de objeto, de algo descartável? Nós vemos que naquela família existia o respeito, a obediência, a confiança. E é assim que devem ser as nossas famílias. E aqui no versículo, deixa eu ver aqui, 18, vem a proposta do mundo. Vem, pois, como primeiro executar a ordem do rei, como fizeram todas as nações. O mundo está falando, está todo mundo fazendo, está todo mundo seguindo, é normal, vem também. É isso que está falando aqui. Vem também. Os habitantes de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Serás contado, tu e teus filhos, entre os amigos do rei. A ti e aos teus filhos
o rei vos honrará, acumulando-vos de prata, de ouro e de presentes. Olha que proposta sedutora, encantadora. E se nós voltarmos lá no Gênesis, quando o pecado entrou na humanidade, houve também uma proposta para uma mulher chamada Eva. Não, Deus falou que você não pode comer do fruto dessa árvore, mas não, isso é mentira. A verdade é que se você comer, você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Come. Deus está com medo de você comer, porque você vai ser igual a Ele. Era verdade? Porque o demônio, diz a palavra do Senhor, ele é o pai da mentira. E essa proposta do mundo é a mesma proposta do demônio. Vem também, está todo mundo vindo, todo mundo já está do lado de cá. Por que você vai ficar do lado aí? Deixa de ser careta, deixa de ser beato, deixa de ser fanático. Vamos, você está jovem, aproveita a vida, você está novo demais. Não, vamos ter relação antes do casamento, depois você casa se você não gostar. É normal. Amado, que alegria é honrar o Senhor. A alegria não está nessas coisas. Isso tudo é passageiro, isso tudo é momentâneo. Mas até mesmo a sexualidade, o sexo, quando ele é exercido dentro da vontade de Deus, no casamento, que bênção é, que graça é, selado com o sacramento do matrimônio, com as promessas de fidelidade que foram feitas no altar. Mas o mundo vai nos propondo, e o mundo propõe uma amizade. Se você vir, você vai ser amigo do rei, você vai ser amigo do mundo, mas esqueceu de dizer que se tornará inimigo de Deus. De que lado nós queremos estar? De quem nós queremos a amizade? De Deus ou do mundo? A quem nós queremos agradar? Porque a palavra diz: não podeis servir a dois senhores, ou amará um e odiará o outro. Não tem como. Em Apocalipse a palavra de Deus diz: ou você é quente ou você é frio, mas se você for morno, eu vou te vomitar. Deus não nos quer em cima do muro, porque o muro é do diabo. Aquela pessoa que tem um pezinho na igreja, outro pé no mundão, né? Não serve. É lógico que a nossa vida tem altos e baixos, nós caímos, mas a santidade consiste em não querer permanecer no pecado. É lógico que eu estou pregando, eu erro. É lógico que eu estou aqui falando isso para vocês, várias vezes na minha vida eu caio. Mas a santidade consiste em ter horror ao pecado. Eu não quero mais, Senhor. Mas eu já caí tantas vezes nesse pecado, mas eu tenho nojo do meu pecado, e eu me confesso, e eu caio, eu levanto, eu caio, eu levanto, mas vai chegar um dia que Deus vai me levantar de uma vez por todas, e eu não vou cair nunca mais, porque eu vou entrar na sua eternidade. Assim deve ser a nossa vida, assim deve ser a busca da santidade, com esforço, com batalha, com dedicação, para agradar o Senhor. Mas muitos não querem ser caretas. Muitos não querem ser diferentes, porque existe no nosso meio uma palavrinha chamada respeito humano. Mas a palavra do Senhor nos diz: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Deus é misericordioso, sim, mas Ele é justo. E até quando nós vamos ficar brincando com a misericórdia de Deus? Porque nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. O ano que vem vai ser proclamado pelo Papa Francisco o ano da misericórdia, onde o Papa vai dar indulgências para aqueles que viverem bem esse ano da misericórdia, né? Tem as regras para receber indulgência, né? Existe a indulgência plenária e a parcial, que é o perdão dos pecados. A plenária perdoa todos os seus pecados, a parcial perdoa alguns, né? Então o ano que vem é o ano da misericórdia. Nós estamos vivendo o tempo da misericórdia, mas o dia que Jesus voltar, a misericórdia acabou. Porque Jesus está levando de misericórdia desde que Ele veio. Desde que o mundo é mundo, Deus tem misericórdia, misericórdia, misericórdia. Ele perdoa, Ele ajuda, Ele acolhe. Mas quando Ele voltar sobre as nuvens, a misericórdia acaba, e ali só vai haver justiça, e ninguém vai poder queixar. Porque Ele foi misericordioso o mundo inteiro. E quando Ele voltar, Ele vai nos julgar com a sua justiça pelos nossos atos.
Por isso nós não podemos brincar com o nosso tempo e nem com a nossa vida. E aí Matatias diz assim, versículo 19: respondeu-lhes ainda: mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e esquecessem as suas ordens, eu, meus filhos e meus irmãos, perseveraremos na aliança concluída por nossos antepassados. Que Deus nos preserve de abandonarmos a lei e os mandamentos. Olha a fidelidade, olha a postura, mesmo correndo o risco de se tornar inimigo do rei, mesmo correndo o risco de ter decretado a ordem de ser decapitado, eu e minha família perseveraremos. A perseverança, diz a palavra, aquele que perseverar até o fim será salvo. O segredo é a perseverança, não existe outra palavra. Mas a pessoa que é segura demais de si, ela cai, né? Matatias era seguro da fé dele, mas ele suplicava a Deus, porque aquele que confia nas suas forças vai cair, porque nós somos miseráveis. Então eu tenho que ser confiante na minha fé, mas ao mesmo tempo clamar a misericórdia de Deus para me ajudar. E Matatias diz assim: que Deus nos preserve de abandonarmos as leis e os mandamentos. Ele suplica a graça de Deus para perseverar, ele mendiga a graça de Deus para permanecer firme, e aquele que sabe mendigar na oração alcança as graças, consegue de Deus aquilo que pede. Não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita nem para a esquerda. Não existe, não tem vacilo. Mas quantos de nós fazem isso, né? Na hora que aparece uma enfermidade dentro de casa, corre para os centros espíritas. Na hora que está passando por um problema de relacionamento, seja matrimonial, seja namoro, noivado, corre para cartomante, corre para o horóscopo, corre para receber um passe. Sendo que a palavra de Deus, em vários capítulos e versículos, citando apenas um, Deuteronômio 18, condena todas essas práticas do espiritismo, da necromancia, da cartomancia, da evocação dos mortos. Mas quando a gente passa por um pouquinho de tribulação, nós nos desviamos para a direita, para a esquerda, para tudo quanto é lado, esquecemos de Deus. Como é belo ver a pessoa, né, passar pelo processo da perda de um ente querido em Deus. Está aqui nossa irmã, né? Quem é aqui do bairro sabe. Mas está aqui, sendo curada no coração. Deus enxuga as lágrimas, cada lágrima que sai do rosto dela é Deus lavando, Deus curando. Está sofrendo em Deus. Só se tem saudade do que é bom, né? Diz a música do Nelson Correia. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Mas em Deus. Mas não, somos apegados demais, mas não sabemos sofrer em Deus. E aí queremos cartas psicografadas, queremos evocar o ente. Amada, a palavra de Deus diz que isso não, Deus não permite isso, e que quem age nessas coisas é o próprio demônio, que tem poder, que era um anjo de luz, e ele tem poder de se transformar na voz de fulano de tal, na letra de fulano de tal. Está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Isso está na palavra do Senhor. Na hora que a doença aperta, a gente corre para tudo quanto é canto e esquece de Deus. Vai até um sacerdote, pede a bênção dele. Se é um caso de enfermidade muito grave, nós temos o sacramento da unção dos enfermos, que tem o poder de cura e perdão dos pecados. Mas nós queremos solução fácil, queremos mágica. Deus cura, Deus age, Deus trabalha, Deus vai agindo em nós, mas nós queremos soluções fáceis. Não, vai lá, faz isso, vai lá, faz uma simpatia, vai lá na quaresma, faz não sei o que. Apertou o calo um pouquinho, o sofrimento bateu na nossa porta, a gente atira para tudo quanto é lado. Assim não era a família de Matatias. Não se vendia, não se deixava influenciar. É claro, né, que todos nós já erramos, né? Minha própria família, antes de conhecer a palavra do Senhor, frequentou esses lugares, né? Já foi, recebeu passe, essas coisas. Mas a partir do momento que a palavra de Deus nos é transmitida,
nós buscamos é a confissão. Vem o arrependimento e vem aquele desejo de mudar, de ser fiel a Deus. Porque o zelo com a casa de Deus deve nos consumir. Aqui fala que Matatias matou aquele homem que estava lá oferecendo um sacrifício diante daquele altar, destruiu o altar, matou o servo do rei. Naquela época as coisas eram assim. Mas aqui está querendo mostrar o quê? O zelo pela casa de Deus, o zelo pelo meu corpo, que é casa de Deus, que é templo do Espírito Santo, que está na Bíblia, o zelo pela minha família, pela minha casa, que é a igreja doméstica, disse o Papa. E a relação do casal, da família, ela é comparada mesmo à igreja, porque Jesus diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. A nossa igreja é verdadeiramente uma igreja doméstica, nossa casa, aliás. E assim deve ser o nosso zelo com a nossa família, com a educação dos nossos filhos. E é por isso que nós vamos rezar agora. Nós já estamos estourando o tempo. Pedindo essa graça agora, fica de pé. Pedindo ao Senhor que nos encha desse zelo que existia na família de Matatias. E eu gostaria que você consagrasse agora a sua casa a Deus. Estende a mão na direção da sua casa agora, filho amado. É hora de orar, é hora de sintonizar com o céu, pela graça do Espírito Santo de Deus. Onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, ali eu estou. Tudo que pedirdes com fé na oração, vós alcançareis. E é hora de você pedir a Deus qual é a graça que a sua casa precisa. Qual é a graça que você quer para a sua família? Qual é a graça que você quer para os seus filhos? Qual é a graça que você quer para o seu marido? Qual é a graça que você quer para a sua esposa? E vai consagrando agora cada uma das pessoas da sua casa, mesmo seus filhos que já estão casados, que já não moram com você. Vai entregando cada um deles a Deus, os seus pais. Se você ainda tem avós, vai consagrando tudo a Deus agora. Vai entregando a Jesus e a Virgem Maria, toda a Sagrada Família de Nazaré, cada cômodo da tua casa agora, filho amado. Vai entregando o quarto, o seu leito conjugal agora, a Jesus e a Nossa Senhora. Que Jesus possa selar toda a sua casa com o teu precioso sangue agora. Vai purificando Jesus, vai lavando Jesus, vai tirando toda a contaminação do encardido, toda a contaminação do pecado agora, Senhor Jesus. Vai tocando com o teu poder, e que a Virgem Maria possa visitar a nossa casa, ela que é a rainha dos anjos e dos santos, que ela possa vir agora sobre a nossa casa e sobre a nossa família, com toda a milícia celeste, com São Miguel, São Gabriel e São Rafael, expulsando e esmagando todos os males agora, com os anjos e os santos de Deus, que ela possa cercar a nossa casa com os anjos do Senhor agora, para que nada de mal possa entrar na nossa casa, e que para os maus que estiverem agindo ali, batam em retirada em nome de Jesus. Por isso vai consagrando a tua vida íntima, a tua vida afetiva, a tua vida sexual no teu matrimônio, a tua vida afetiva com os teus filhos agora. Vai pedindo ao Senhor para quebrar as barreiras, a dificuldade de abraçar, a dificuldade de perdoar. Talvez um irmão teu, talvez algum parente teu, que você não conversa há muito tempo, talvez você está afastado de alguém da sua família. Vai deixando Jesus quebrar essa pedra no seu coração, e vai se abrindo ao perdão agora, vai se abrindo a reconciliação agora, filho amado. Deus quer entrar na tua casa, mas especialmente